Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 5, semana 1. O assunto estudado durante esta semana foi função quadrática, que é toda função gerada a partir de uma equação do segundo grau. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. É toda função escrita na forma y igual a f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A função quadrática ou função polinomial do segundo grau é uma função f de r em r, definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo os coeficientes a, b e c números reais, e o coeficiente a diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, cujo eixo de simetria é uma reta paralela ao eixo y, ou até mesmo o próprio eixo y passando pelo vértice da parábola. A parábola pode ter concavidade aberta para cima ou para baixo, dependendo do sinal do coeficiente a. Isso também reflete no vértice da parábola, pois pode ser o ponto de mínimo ou o ponto de máximo da função. Se a é positivo, ou seja, se a é maior que zero, o gráfico é uma parábola com a concavidade aberta para cima, e o vértice da parábola é o ponto de mínimo da função, sendo sua ordenada, ou seja, o valor do y vértice, o valor mínimo da função. Se a é negativo, ou seja, se a é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo e o vértice da parábola é o ponto de máximo da função, sendo sua ordenada, o y vértice, o valor máximo da função. A parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e c, ou seja, a abscissa, o x, vale 0, e a ordenada, ou y, é o coeficiente c da função. As abscissas dos pontos de intersecção entre a parábola e o eixo y são as raízes ou zeros da função. Observe todas essas informações nos gráficos a seguir. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. É toda função escrita na forma f de x ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O vértice da parábola é o ponto de mínimo da função quando a for maior que zero e a concavidade é aberta para cima. O vértice da parábola é o ponto de máximo da função quando a for menor que zero e a concavidade é aberta para baixo. X' e x' são as raízes ou zeros da função, que são as abscissas dos pontos de intersecção entre a parábola e o eixo x. O ponto de coordenadas 0 e c é a intersecção entre a parábola e o eixo y. Observando o primeiro gráfico, nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima, pois o coeficiente a ele é maior que zero e o vértice é o ponto de mínimo. Observando o vértice, tudo que vem acima do vértice é maior que ele, então o vértice é o menor valor que a parábola irá assumir. E quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, é porque o coeficiente a é menor que zero e o vértice da parábola representa o ponto de máximo dessa função. Tudo que vem abaixo desse ponto é menor que ele, logo o vértice é o maior valor assumido pela função. No volume 3 do PET, vimos equação do segundo grau. Vamos relembrar? Quando os coeficientes são números reais diferentes de zero,
Por exemplo, na equação x² menos 4x mais 3 igual a 0, os coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. E podemos calcular o discriminante e, usando a fórmula de Bhaskara, determinar as raízes da equação. O que é discriminante? O discriminante ele é representado pela letra grega que nós chamamos de delta. E nós sabemos que delta é igual a b² menos 4ac. Agora vamos recordar como encontrar a raiz de uma equação do segundo grau. Lembrando que raiz é o valor de x que anula a função. Então, x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for igual a 0, a equação possui duas raízes reais iguais. X' é igual a x duas linhas, que é igual a menos b sobre 2a. Se o delta for maior que 0, a equação possui duas raízes reais e diferentes. X' vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a e x duas linhas menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Se o delta for menor que 0, a equação ela não possui raízes reais. Resolução da equação de segundo grau x² menos 4x mais 3 igual a 0. Lembrando que o a é igual a 1, o b igual a menos 4 e o c igual a 3. Primeiro passo, vamos calcular o discriminante delta. Então, delta é b² menos 4ac. Substituindo o b por menos 4, o a por 1 e o c por 3. Menos 4² expoente par, potência positiva. 4 vezes 4, 16. Negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 é igual a 4. Logo, delta é igual a 4. Delta é maior que 0. A equação possui duas raízes reais e distintas, que são os zeros ou raízes da função quadrática, definida por f de x igual a x² menos 4x mais 3. Segundo passo, encontrar as raízes da equação, substituindo o valor do discriminante na fórmula de Bhaskara. Lembrando que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b vale menos 4 e o a vale 1. E o delta que nós acabamos de encontrar é igual a 4. Negativo vezes negativo, positivo. Então, 4 mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. E 2 vezes 1, 2. Para calcular o x', eu faço 4 mais 2, que é igual a 6. 6 divididos por 2, 3. E no x duas linhas, 4 menos 2, que é igual a 2. E 2 divididos por 2 é igual a 1. Logo, as raízes da equação do segundo grau, x² menos 4x mais 3 igual a 0, são x' igual a 3 e x duas linhas igual a 1. Continuando, podemos construir o gráfico da função quadrática f de r em r, definida por f de x igual a x² menos 4x mais 3. Terceiro passo. No plano cartesiano, localizar os pontos de coordenadas 1, 0 e 3, 0, cujas abscissas, ou seja, valores de x, são as raízes da equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. Observe que as raízes, ou zeros da função f de x igual a x² menos 4x mais 3, correspondem à solução da equação y é igual a f de x, que é igual a 0, ou seja, são raízes da equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. Quarto passo. No plano cartesiano, localizar o ponto de coordenadas 0
e c. Qual é o valor do coeficiente c da função? 3. Então, 0 e 3. Esse ponto é a intersecção entre o gráfico da função f, que é uma parábola, e o eixo y. Observe que, para x igual a 0, temos f de 0 igual a, substituindo no lugar de x o valor 0, 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0, 0. 0 mais 3 é igual a 3. Quinto passo. Verificar se A é maior que 0 ou menor que 0. Depois, determinar as coordenadas x do vértice, y do vértice da parábola, sendo x vértice menos b sobre 2a e y vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que o b vale menos 4 e o a vale 1. Então, x vértice é igual a negativo vezes negativo, positivo. 4 sobre 2 vezes 1, 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. E o y vértice é menos delta sobre 4a. Então, o delta também foi igual a 4. E o a vale 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, menos 4 quartos. E 4 divididos por 4 é igual a menos 1. Neste exemplo, A é igual a 1 e, portanto, A é maior que 0. Assim, o gráfico da função f é uma parábola com a concavidade aberta para cima e o vértice possui coordenadas 2 e menos 1. 2 que é o x-vértice, menos 1 que é o y-vértice, sendo o ponto mínimo da função. Além disso, podemos dizer que menos 1, que é a ordenada do vértice, é o valor mínimo da função. Observe abaixo o gráfico da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Nós temos marcados nessa parábola as raízes, que é o 1 e o 3 no eixo x. Nós temos marcado também o coeficiente c, que é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y, e temos o vértice, que é o ponto em que a parábola, a curva, muda de posição. É o valor mínimo desta função. Atividade 1. Agora é com você. Preencha a tabela abaixo, determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por y igual a f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Depois, preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Então, nós temos aqui a tabela, onde foi atribuídos alguns valores para x. Nós vamos substituir na função e encontrar os valores de y. Primeiro, substituindo x por 0. 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 0, 0. 0 mais 3 é igual a 3. Então, o primeiro ponto, quando x vale 0, o y vale 3. Substituindo x por 1. 1 elevado ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4. 1 menos 4. Menos 3. Menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, quando x vale 1, o y vale 0. Substituindo x por 2. 2 elevados ao quadrado, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, quando x vale 2, o y vale menos 1. Para x igual a 3, 3 elevados ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. 9 menos 12 é igual a menos 3. Menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, quando x vale 3, o y vale 0. Para x igual a 4, 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 é 0. 0 mais 3 é igual a
3. Logo, quando x vale 4, o y vale 3. Então, f de 0 é igual a 3. F de 1 é igual a 0. O que isso quer dizer? Que o y vale 0 quando o x vale 1. F de 2 é igual a menos 1. F de 3 é igual a 0. E f de 4 é igual a 3. A função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 possui os coeficientes. Observando a função, nós vimos que o a ele vale 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. Como o valor do delta ele é positivo, ele é maior que 0. A concavidade da parábola do gráfico da função f é aberta para cima e o vértice de coordenadas 2 é a abscissa do vértice, é o valor de x, e menos 1, que é o valor de y. Este é o ponto mínimo. Se a parábola tem concavidade para cima, a função admite valor mínimo. Então, este é o ponto mínimo da função. Como o valor de c é igual a 3, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 3, que é simétrico ao ponto de coordenadas. Quem vem do outro lado desse ponto? Ao ponto de coordenadas 4 e 3. Se eles são simétricos, eles têm o mesmo valor de y. Em relação ao eixo de simetria da parábola, como o valor do discriminante, o delta, é maior que 0, a equação f de x igual a 0 possui duas raízes reais e distintas, a saber, que são 1, que é uma das raízes, e 3, que é a segunda raiz, as quais são as raízes ou zeros da função f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas 1, 0 e 3 e 0. Atividade 2. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de par ordenado x, y e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y com caneta azul. Agora, observando a tabela, nós vamos substituir os valores de x e encontrar os valores de y na função y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Para y é igual a menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Negativo vezes negativo, positivo. 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 5 é igual a 12. Então, quando x vale menos 1, o y vale 12. Para x igual a 0, 0 elevado ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. 0 mais 5 é igual a 5. Então, quando x for 0, o y vai ser igual a 5. Para x igual a 1, 1 elevado ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6. 1 menos 6, menos 5. Menos 5 mais 5 é igual a 0. Então, quando x for 1, o y vai ser igual a 0. Para x igual a 2, 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 2, 12. 4 menos 12 é igual a menos 8. Menos 8 mais 5 é igual a menos 3. Então, quando x for igual a 2, o y será menos 3. Para x igual a 3, 3 elevados ao quadrado, 9. 6 vezes 3, 18. 9 menos 18, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4. Então, quando x vale 3, o y vale menos 4. Para x igual a 4,
4 ao quadrado, 16. 6 vezes 4, 24, mais 5. 16 menos 24, menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Então, quando x for 4, o y será menos 3. Para x igual a 5, 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 5, 30. 25 menos 30 é igual a menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Quando x for igual a 5, o y será igual a 0. Para x igual a 6, 6 ao quadrado é igual a 36. E 6 vezes 6, 36. 36 menos 36 é 0. 0 mais 5 é igual a 5. Então, quando x é igual a 6, o y é igual a 5. Para x igual a 7. 7 ao quadrado, 49. 6 vezes 7, 42. 49 menos 42 é igual a 7. E 7 mais 5 é igual a 12. Então, quando x for 7, o y será igual a 12. Logo, f de menos 1 é igual a 12. F de 0 é igual a 5. F de 1 é igual a 0. F de 2 é igual a menos 3. F de 3 é igual a menos 4. F de 4 é igual a menos 3. F de 5 é igual a 0. F de 6 é igual a 5. E F de 7 é igual a 12. Agora, nós vamos usar esses valores para representar, para construir. Vamos agora fazer a construção do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 no plano cartesiano. Então, pediu para que você marcasse de caneta preta o vértice, de caneta vermelha as raízes e de caneta azul o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos o ponto menos 1 e 12. Quando x vale menos 1, o y vale 12. Nós vamos marcar todos os pontos encontrados na tabela. O segundo ponto que nós encontramos, quando x vale 0, o y vale 5. Então, esse é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Então, nós vamos marcá-lo de caneta azul. Terceiro ponto é uma raiz. Quando x vale 1, o y vale 0. E as raízes nós vamos marcar de caneta vermelha. Próximo ponto, quando x vale 2, o y vale menos 3. Então, vamos ligar o 2 do eixo x ao menos 3 do eixo y. Próximo ponto é o vértice. Quando x vale 3, o y vale menos 4. Vamos ligar o 3 do eixo x ao menos 4 do eixo y. Na sequência, quando x vale 4, o y vale menos 3. Vamos ligar o 4 do eixo x ao menos 3 do eixo y. Agora, nós temos a outra raiz. Quando x vale 5, o y vale 0. Então, nós vamos marcar o 5 do eixo x. Quando x vale 6, o y vale 5. Vamos ligar o 6 do eixo x ao 5 do eixo y, percebendo que esse ponto ele é simétrico em relação ao ponto que a parábola intercepta o eixo y. E o último ponto, quando x vale 7, o y vale 12. Vamos ligar o 7 do eixo x ao 12 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos a parábola da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por x ao quadrado menos 6x mais 5 e responda às questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então, nós vimos que o coeficiente a é igual a 1, o coeficiente b vale menos 6 e o coeficiente c é igual a 5. Como o valor de c é igual a 5,
A parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 5, que é simétrico, quer dizer, que vem do outro lado, que é simétrico ao ponto de coordenadas 6 e 5. Se eles são pontos simétricos, eles têm que ter o mesmo valor de y, em relação ao eixo de simetria da parábola. Qual é o valor do discriminante delta? Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, vamos substituir o b por menos 6, o a por 1 e o c por 5, que são os valores dos coeficientes. Menos 6 elevados ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 é igual a 16. Logo, o delta é igual a 16. Letra D. Como o delta ele é igual a 16, então ele é maior que zero. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Então, nós temos duas raízes, como nós já vimos no gráfico, x' que vale 1 e o x duas linhas que vale 5. Quais são as coordenadas x, y do vértice dessa função? Então, o vértice tem coordenadas 3 para x e menos 4 para o eixo y. Como o coeficiente a ele é maior que zero, a concavidade da parábola do gráfico da função é aberta para cima ou para baixo. Se o a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo dessa função. Se a concavidade é voltada para cima, o vértice é o ponto de mínimo da função. Tudo na vida é uma preparação para o melhor. Não seja como a maioria que desiste logo que os primeiros obstáculos aparecem no caminho. Aprenda com as batalhas. Insista no que você acredita. Se você não correr riscos, nunca saberá se vai dar certo. Motive-se e nunca pare de seguir em frente.